E aí, meus amigos, bem-vindo ao Transatlântico Brasil. Como você tá? Sexta-feira, sextou, mais uma semana, e aí é o dia que fazemos aquela reflexão sobre tudo que ocorreu na política no decorrer da semana. E se pudesse dar um nome para essa semana, seria Faça de um limão uma limonada. Em que sentido? Essa semana, o Brasil, que não é para amadores, como diz o jargão aí, os ditados aí, ele mais uma vez foi sacudido de uma forma em que a direita já ia começar a ter desgaste, e até teve, porém, termina a semana mais uma vez com a esquerda tomando um revés por causa das atitudes, inconsequentes do governo atual. Começamos a semana vendo que eles começaram a acusar Bolsonaro. Primeiro foi a questão das joias. E aí, dizendo que ele tinha roubado as joias, isso aí na semana passada, e é algo que já se arrasta um bom tempo. E aí dizendo que o Bolsonaro havia roubado as joias, aquela coisa toda. E no vídeo na semana passada, Transatlântico Brasil semana passada, eu falei com vocês que, na verdade, a questão das joias era tudo uma encenação, uma narrativa, para tentar atrair a atenção do público, porque uma cortina de fumaça estava sendo formada. E, se você foi ver aí, você viu que qual era a cortina de fumaça? Havia um acordo bilionário, que envolvia a Anbar na questão de energia com o ministro, Alessandro Silveira, para tentar empurrar a questão de facilitação para os amigos do rei. Nós sabemos, não precisamos dizer. E também tentando, na semana passada, passar a reforma tributária, que nada mais é do que uma forma de fazer com que o povo perca não só o seu poder aquisitivo, mas também a seu poder na questão de, por exemplo, se você tem uma propriedade e aí qual é a tática do comunismo? Eles atacam em várias frentes, E uma das táticas dele é fazer com que aumento de impostos sejam estrangulantes para a população, ao que seja inconcebível pagar, e automaticamente, por exemplo, a propriedade privada, se você não tem dinheiro para pagar os seus impostos, no caso IPTU, você vai perder a sua propriedade privada. Assim sendo também com os veículos e todos os bens duráveis que a população tem. Isso é uma tática do comunismo que está sendo aplicado de forma hard aqui no Brasil pelo governo do Lula. Então, eles têm tentado para sair, só que no meio do caminho sempre pinta a intervenção de uma pedra. E eu sempre digo que é a intervenção de Deus, porque essa semana agora eles tiveram um exemplo claro de como Deus não permite que o homem injusto, o homem de Belial, venha triunfar sobre a população. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, comício do Donald Trump no sábado. E aí um atentado para tentar matar Donald Trump. E depois de fazer a análise, acabou chegando à conclusão que só mesmo um milagre para que o Donald Trump fosse salvo. Foi ele virar a cabeça, coisa de 10 milímetros. Aí a bala passou e pegou na orelha, para deixar claro
que a prova estava ali. E depois foi descoberto, quer dizer, está sendo descoberto aí pelas investigações que o serviço secreto também dos Estados Unidos foi negligente por demorar a abater o atirador, né, que tentou assassinar Donald Trump. Então, o país começou a convulsionar. E com isso que Joe Biden já estava mal na avaliação dos americanos, piorou. Ou seja, já é quase dado como certo que o Donald Trump será o novo presidente dos Estados Unidos. Logo, se ele é o novo presidente dos Estados Unidos, ele tem uma conexão direta com a direita do mundo. Não é só a direita no Brasil. O pessoal pensa que só Bolsonaro. É que Bolsonaro é um cara que eles se identificaram com uma proximidade maior do Bolsonaro, apesar de não ter os bilhões que o Donald Trump tem. Porém, a atitude de defesa do patriotismo, nacionalidade, então Bolsonaro automaticamente é visto como alguém que é beneficiado com a vitória do Trump, assim como a Meloni, assim como Le Pen, assim como o Milei, assim como o Orbán, homens que são da direita e têm trabalhado para que a população em si, e eu gosto muito de uma frase que eu ouvi o Bolsonaro falar, ele disse que os países, com o país não tem a questão de negócio de amizade, tem interesses pessoais, ou seja, interesses próprios. Cada país busca o seu interesse. Uns vão buscar a sua infraestrutura, todos buscam questão de energia, ou seja, algo que sustente, né, a população é energia, o que move, né, combustível, elétrica, energia para fortalecimento da produção de grãos. Tudo isso está envolvido diretamente na política mundial. E cada país sabe o que pode e o que não pode realmente estar favorecendo seu país. Então, Donald Trump agora começou a evidenciar que ele realmente será eleito. E Donald Trump sendo eleito, saiu uma reportagem no dia de ontem, na verdade na madrugada de hoje, nos grandes jornais, dizendo que o Trump eleito, ele vai afetar até mesmo na joia da coroa da esquerda do globalismo, que é a COP30, que o Brasil estava preparando com cheio de pompa, só que o Donald Trump, ele é contra essas coisas, que isso daí só vem para maquiar, na verdade, os problemas do país e traz mais destruição do que solução. Então, Donald Trump é contra, então automaticamente ele sendo eleito, possa ser que a COP30 nem saia do papel, que seria uma grande derrota para a esquerda mundial e para o globalismo. E aí começaram a dizer que Bolsonaro tinha a BIM paralela. E aí chegaram lá e fizeram o quê? Opa, se o Bolsonaro tem a BIM paralela, vamos expor isso aí. E aí eles logo mandam para os veículos de comunicação para replicar a narrativa, sendo que quando o aperto é muito grande, eles ficarem só em narrativas sem mostrar nada de concreto, não dura por muito tempo. E aí eles contam com a ignorância da população para tentar alardear aquilo que eles querem criar. E aí tiraram o sigilo do áudio. Foi pior do que se não tirasse, porque descobriram que Bolsonaro, mais uma vez, assim como aquela reunião ministerial que o Bolsonaro, eles contaram, o Bolsonaro xingou 29, 27 palavrões, porém, em defesa da população. A mesma coisa aconteceu o quê? A mesma coisa aconteceu com que eles dizem ser a BIM paralela, ou seja, eles diziam que o Bolsonaro, eu já falei isso no episódio do Transatlântico Brasil na semana passada, eu disse sobre isso, sobre a questão de que eles estão tentando empurrar a narrativa que o Bolsonaro estava monitorando servidores públicos, ministros, senadores, porém,
existe um equipamento, só que esse equipamento de monitoramento ele não é preciso, ele não tem 100% de precisão, então quando você monitora o satélite para uma pessoa, faz um arco de 100 metros, ou seja, todo mundo que está naquele arco ali também automaticamente está sendo monitorado. Porém, apesar da imprecisão do satélite, aquelas pessoas que estão no círculo ali, elas não são o alvo, ou seja, não são a pessoa que está sendo monitorada, identificada em todos os aspectos. Você conhece quem está ali e tal, mas não consegue tirar mais do que isso. Isso aconteceu algumas vezes e isso não estava sendo passado. Aí agora mandou o áudio. O áudio botou no mundo, no Brasil todo aí, mostrando que Bolsonaro, na verdade, ele não tentou ajudar Flávio, não tentou favorecer, e o que ele tentou esclarecer é que havia realmente servidores públicos, né, acessando dados que são privados de formas indevidas. E aí o UOL, né, na quarta-feira, também postou que realmente ocorreu isso. Na verdade, nem foi na quarta-feira, foi um ano atrás, tem uma notícia do UOL dizendo sobre isso, sobre que servidores da Receita acessaram indevidamente o cadastro de algumas pessoas. E nessas pessoas incluía o Flávio Bolsonaro. Então o Bolsonaro queria que eles falassem, vê aí como é que se estão, e foi comprovado que Bolsonaro realmente estava com a razão. O áudio também fala a mesma coisa, ou seja, e aí a narrativa começou a desmoronar. Só que existe narrativa e existe aquilo que está acontecendo. Uma coisa é o que a grande mídia fala, uma coisa é que os meus olhos veem, uma coisa é o que eu estou vendo, uma coisa é que estão me falando. Uma coisa é você ver o Lula botar no Twitter, que nem é ele, né? Na verdade é assessor dele, que ele nem sabe escrever direito, mas nem celular tem. Então o que acontece? Você chegar e ver botando a economia está bombando, aumentou o número de emprego, porém você vê que como aumentou a economia está aumentando, aí você vê várias notícias de fábricas grandes, de montadoras, indústrias deixando o Brasil. E aí você vê aumento de emprego, o salário aumentou e o poder de compra. Como é que você vê a população? Várias notícias dizendo que a população, os alimentos dobraram de valor. Em alguns alimentos triplicaram o valor, ou seja, a cesta básica que você comprava com uma renda, um valor, não compra nem a metade. Então, como pode? A economia, então quer dizer, e aí as pessoas pegaram, o brasileiro, e aí por isso eu botei o título, né? Se a vida te der um limão, você faça limonada. Por quê? Porque na verdade as pessoas pegaram tudo isso, como não pode esbravejar, falar a verdade, porque no Brasil, de Lula e de Alexandre de Moraes, né, todo mundo é cerceado pelo que fala, então eles fizeram o quê? Fizeram os memes. Lembra dos memes de 2019? Que deu problema e correria para a direita? Voltou os memes. Só que agora os memes voltaram de uma forma diferente. Em que sentido? Agora, tanto a esquerda quanto a direita também se aliaram em alguns pontos para fazer os memes. Porque o Tachad, ele é o taxador da República. Eu lembro que existia em 89, na época 90, tem como é que ele era? Ele era o ministro da Justiça, tal de Grindeiro, era um engavetador. Tinha um cara desse jeito aí, esqueci de fato o nome dele, mas era um cara que ele tinha a função de fazer algo e nunca fazia. Já o Tachad era o cara que
O Tachad, ele é um cara que só pensa em arrecadar impostos para tentar cobrir a demanda de rombos que o governo Lula tem feito no Brasil. E aí, o que acontece? Não é somente a direita que fez os memes. Não. Existem pessoas que têm interesses por trás também de que o governo federal não tenha tanta fome de arrancar, né, dinheiro da população em forma de imposto. Então, além de ter o pessoal realmente de direita, que o, o povo de direita, né, conservador, ele é que nem carioca, é gaiato, gosta mesmo de, falou em piada e zoação. Você vê, por exemplo, o Bolsonaro, cara, um cara mais de boa que Bolsonaro não existe, não existe um político mais de boa, um cara que realmente, por isso que quando a esquerda nem entende por que botam nas costas de Bolsonaro, por exemplo, chamaram ele de Coringa. Ah, Bolsonaro é o Coringa, aí fizeram um meme Bolsoringa, acabou, chamar ele de Bozo, aí tentando ofender, ele pegou e Bozo, por quê? Porque o cara é um cara cômico, o cara é zoador, o cara é um cara tranquilo, resolvido. Então a direita não tem problema quanto a isso. Agora a esquerda, e hoje eles foram mais além, teve pessoas botando lá na Times Square, em Nova York, lá naquele painel que qualquer um pode pagar, né? O valor qualquer um não, né? Quem quiser pagar o valor US$ 250, se não me engano, né? Quase 1.500 reais para você botar por 10 segundos ali um painel. Ou seja, eu não pagaria, mas o cara, o garoto, um menino de 19 anos, que estava com medo de até colocar por causa que ele estava com medo de ser perseguido por causa do meme. Olha como a que ponto nós estamos. E aí terminamos a semana como? Com a economia de novo, né, mostrando as suas garras para cima da população e o governo do Lula mais uma vez mostrando a sua incompetência. E ainda para fechar o caixão, Lula não vai para as Olimpíadas, porém, mas manda a Janja. Aí não sei se vocês viram, mas os atletas do Brasil tiveram as suas roupas para representar o Brasil nas Olimpíadas. Gente, parece até que eles estão com aquele saco de farinha de trigo no corpo. Um negócio totalmente feio, sabe? Um negócio. Mas esse é o Brasil de Lula e de Janja. Aí Janja vai lá. E aí eu gostei muito, fechando esse vídeo, da Ana Paula Henke. E ela foi cirúrgica quando ela chegou e disse o seguinte, que o convite para as Olimpíadas é para chefes de estados ou políticos. E a Janja, ela não é nada. Eu gostei muito dessa afirmação. Ou seja, não quer dizer que a Janja não é política nem nada. Ela não é nada. Ela pode se meter a fazer muita coisa, mas ela não é nada. E é verdade. O que a Janja é? Nada. Mas vai lá para representar o Brasil. Ela nem pode se dizer que ela faz algum trabalho significativo na área no Brasil, em alguma área que possa realmente dar ela o prestígio de poder ir lá e representar alguma coisa, nem isso. Mas esse é o Brasil de Lula. E aí, querido, chegamos ao final de mais um episódio do Transatlântico Brasil e eu espero que você, assim como eu, reflita sobre tudo isso aí que tem acontecido, porque em 2027 somos nós que vamos estar lá. E lembrando, o consórcio continua a todo vapor. Você viu o discurso da Globo News? Lula falou que o corintiano pode bater na mulher sem problema nenhum. No dia que o Bolsonaro só falou que a Vera Magalhães parece que dorme sonhando com ele, falaram que era machismo. Mas quando Lula diz que o corintiano pode estiver chateado porque chegou do jogo revoltado e pode bater na mulher, tranquilo, só foi uma gafe. Ou seja, tudo que Lula faz é gafe. É para eles tudo e para nós nada. A gente não pode nada, mas vai jogando o jogo porque uma hora ele vira. E quando ele virar, é a nossa vez de não fazer o que eles fazem, mas mostrar como se faz.
como se joga um jogo honestamente. Como dizia Bolsonaro, a gente joga um jogo com as armas que são legais para o jogo. Eles jogam um jogo com as armas ilegais para tentar competir. Ou seja, não dá. A gente vem dentro das 4 linhas, mas eles sempre saem das 4 linhas e fazem o que bem querem. Você vê, por exemplo, só para fechar, a questão do aeroporto de Roma. Bessias vai lá e inicia a família Mantovani, porque por causa que teve aquela discussão. Porém, o PGR já tinha arquivado, mas como ele tomou um puxão do Xandão e disse o quê? Ele fez o quê? Opa, vamos reabrir o caso, vamos reavaliar, e aí terminou com o indiciamento. Como diz o Massigre, que é um jurista, isso é um caso que não deveria nem estar na Suprema Corte. Por quê? Porque é caso de primeira instância, ninguém tem foro privilegiado. Mas eles arrastam tudo para a Suprema Corte, porque agora agora estão querendo fazer o que querem. Mas, como diz o Nicolas, fechando já esse vídeo, Nicolas disse ontem na Câmara, você já perdeu, você não vai ganhar. Muitos foram também inquisidores, muitos foram também perseguidores, muitos fizeram a população sofrer, mas no final eles não venceram. A história conta da humanidade que o fim deles foi entrar para a história como alguém que era uma mancha negra, é uma mancha realmente ruim, de maldade, mas nunca como herói. É isso que eles vão levar. Tanto todos que estão na injustiça hoje contra a direita, a perseguição, quanto mais, o que vão levar da história é a escrita de que foram pessoas ruins, pessoas más, pessoas que verdadeiramente contribuíram para o caos no país. E é isso aí, meu amigo. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal, entre conosco aí. O canal é pequeno, está começando a crescer. Temos poucos inscritos, mas aos poucos nós vamos remando. Lembrando, falaram que Ramagem não ia mais representar o PL como candidato a prefeito, porque o medo deles é que Ramagem venha. Ramagem tem 7%, mas Ramagem vai ganhar a eleição. A população brasileira, carioca, não aguenta mais a impunidade sem ter nenhuma expectativa de punição. Não é punição em si, mas de melhora. Porque a questão não é só punir o mal, é dar solução também para aqueles que não são do mal, ter uma possibilidade de ter um amanhã melhor. E Eduardo Paes jamais vai fazer isso. E o Ramagem, quando o Rio de Janeiro em 2000, agora, e 25 chegar na mão dele, você vai ver como é que o Rio de Janeiro vai mostrar que tem jeito. E aí 26, a gente troca o governador, tira o Castro de lá, bota também um outro também capaz, e aí você vai ver que o Rio de Janeiro, se bobear, vai ficar que nem Santa Catarina. Não só crescer na produtividade, na economia, mas melhoria na segurança e no bem-estar da população. Não é só sonho ou falácia, não. Isso é real. O Brasil não melhora por causa dos seus governantes, que não tem impulso para lidar com os problemas. E aí nós vimos aí Bolsonaro e Ramagem no Rio de Janeiro. Pelas imagens você pode saber como é que foi, né? Lotado nessas penas, em Caxias, Campo Grande, porque o homem é o único político e é o maior político popular do Brasil. Arrasta a multidão para onde vai. É isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo.